Meus irmãos em Cristo Jesus, uma vez mais aqui estamos por uma porção das Sagradas Escrituras. Eu sou o pastor Eudze Paul. Em nome dos meus pastores Amarildo Martins da Silva e Divino Bispo Leandro, vos cumprimento na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar do sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Que situação triste, né? Ser pisado pelos homens. Queridos irmãos, antes que eu comece, se estas aulas têm falado ao seu coração, se inscreva neste canal, dê um joinha, dê um like, né? Ative o sininho, compartilhe essas aulas. Seja abençoado e abençoe alguém através dessas aulas. Então, queridos irmãos, também nós temos um blog, pastoreudzepaul.blogspot.com.br. Lá também vai estar os vídeos juntamente com os esboços. Com esses esboços que eu utilizo, vai estar tudo lá. Você poderá mergulhar um pouco mais, tá bom? Eu tenho certeza que a mensagem que nós trazemos aqui, ela será amplificada quando for ministrada por sua vida. Amém, queridos irmãos? Então, nesta mensagem nós chegamos à segunda sessão do decreto do reino, Mateus capítulo 5, que vai do versículo 13 ao 16. E ela diz respeito à influência do povo de Deus, ou povo do reino dos céus, sobre o mundo. Esta influência o povo de Deus deve exercer, queridos irmãos, porque o povo de Deus ele tem comando sobre as esferas espirituais. O povo do reino é o sal da terra, é uma terra corrompida, mas a luz para o mundo sombrio, né? Então, quando nós dizemos que o sal significa que exercemos nossa influência sobre a terra criada por Deus para mantê-la em sua condição original, isso é a função do sal. A terra ela foi criada por Deus, mas em certo sentido tornou-se apodrecida, corrompida do seu estado original. E aí, por natureza, então, o sal ele é um elemento que mata germe, o germe da corrupção, e os elimina. Assim, então, através de volta, ou trazer a condição original, ou manter na sua condição original, e aqui nós vemos então uma possibilidade. Quando ele não alcança a sua finalidade, ele tem, ou ele incorre no risco, no perigo de se tornar sem sabor, sem gosto. Isso é o que nós vimos no versículo 13, quando ele diz: mas se o sal se tornar insípido, com que será salgado? Não se serve para mais nada, a não ser expulso e pisoteado pelos homens. É uma situação triste para quando o sal ele perde a sua finalidade. Então, para o povo do reino se tornar insípido, isso significa que o povo perdeu a função, a essência, a finalidade do sal, que é salgar, que é matar o germe, que é manter a originalidade. Então, para que isso aconteça, ele torna-se iguais às pessoas terrenas, ou às pessoas que têm finalidade terráquea, só terrenas, sem nada se distinguir dos incrédulos. Esse é um ponto simples e lamentável. Então, tornar-se insípido é perder a distinção entre nós e as pessoas mundanas. É tornar-se o mesmo que os mundanos. As pessoas que se identificam com o mundo, com o sistema mundo. É tornar-se as mesmas. É ser o mesmo que as pessoas que vivem aqui. É o oposto daquilo que é revelado lá do versículo 3 ao 12 das bem-aventuranças.
Então, isso significa que não somos mais pobres de espírito, não lamentamos diante da situação negativa do mundo, deixamos de ser manso, não somos mais famintos e sedentos de justiça, quando nós tornamos insípidos. Não seremos mais misericordiosos, não seremos mais puros de coração, não fazemos mais pazes, e não seremos mais perseguidos, seremos amados pelo mundo, não estamos dispostos a ser repreendidos por Cristo, isso é, se tornar insípido. Quando nós nos tornamos insípidos, é porque nós descemos o nível. Quando nós nos tornamos sem sabor, é porque nós descemos o nível. Nós saímos da nossa finalidade, saímos do nosso posto e nos igualamos àqueles que não têm Deus. Nos igualamos àqueles que não prezam o reino. Nos igualamos àqueles que não buscam o reino. Nos igualamos àqueles que se identificam com as práticas do mundo. Isso significa que vivemos e andamos, nos comportamos como as pessoas do mundo. Nos identificamos a elas. Quando nós nos identificamos a elas, nós nos perdemos no meio delas. Nós somos um, como qualquer uma delas. Se esse for o caso, então ficamos sem o gosto, ficamos sem o sabor, perdemos a função. Essa é a realidade. Mas se o sal se tornar insípido, que é a possibilidade de ficar sem gosto, isso chama-se deteriorização. É uma tendência para a vida pecaminosa. É uma tendência de viver no pecado. O sal, perdendo a sua função, ele perde a sua originalidade e para nada mais presta. É o que disse Isaías no capítulo 1, versículo 22, falando de Jerusalém. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água, ou seja, Jerusalém se misturou tanto que já não se identificava mais. Nada era mais original. E aí a ponto ele fala assim, nem sua prata é original, tudo aí é pirata, tudo aí, até a sua bebida é falsa. Não tem mais nada original, isso que isso aí está falando. Então, quando nós nos tornamos insípidos, sem sabor, nós perdemos nossa originalidade. Nós vivemos uma farsa. Nós vivemos algo que não é original. Se não é original, é pirataria. É simples assim. Também, quando nós sofremos deteriorização, nós perdemos a função. Se nós perdemos a nossa finalidade, nós ficamos perdidos. É o que diz Oséias no capítulo 13, versículo 2. Agora, pecam cada vez mais. Da sua prata fazem imagem de fundição. Israel perdeu totalmente o rumo da sua finalidade. A prata dele faz agora ídolos, segundo o seu conceito, toda a obra do artífice, e dizem, ofereçam sacrifício a eles. E dizem, chegam até a beijar esse bezerro. Isso o profeta está falando assim, isso é um cúmulo do absurdo. Pessoas que conheceram Deus, pessoas que viram o mar se abrir, pessoas que têm o Todo-Poderoso no meio dele, pessoas que vivem o sobrenatural, a ponto de pegar sua prata, fazer um bezerro de ouro, e aí beijar esse bezerro e dizer assim, é o meu Deus. É ficar realmente perdido de tudo, né? Então, quando o sal se torna insípido, ele também ele perde o rumo. Ele tenta identificar-se com tudo. É assim que funciona. Também ele passa a enganar e ser enganado. Ou engana e é enganado, isso é forte. Paulo escrevendo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, quando ele diz, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você pensa que agrada e pensa que é agradado, né? E aí vai. Você pensa que faz, você pensa que ama, você pensa que
que tem Cristo, você pensa tudo, mas na verdade você está sendo enganado, né? Então, o último estado desse Pedro, o último estado deste sal é o pior. Lembra? Ser pisoteado. O último estado do sal é ser pisoteado pelos homens. É triste. Pedro, escrevendo em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz: se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Ser pisoteado pelos homens. Ser pisoteado pelos homens. Então, não podemos perder o nosso foco, não podemos perder a nossa finalidade, não podemos desviar a nossa finalidade como sal da terra. Não podemos ser como a mulher de Ló, lá em Gênesis capítulo 19, versículo 26, a mulher que se tornou uma estátua de sal, uma ilustração do perder o foco, né? Do perder o objetivo. Uma estátua para mais, nada mais presta, uma estátua no meio do nada. Ela se tornou um pilar de sal, o que indica que o sal perdeu totalmente a função dele. Quando o sal se torna pilar, meus irmãos, ele para nada mais presta. Nada mais presta. Apenas uma visagem ruim. O fato da esposa de Ló se tornar um pilar de sal é uma forma de forte aviso para não perdermos a distinção entre nós e o mundo. Hoje nós somos sal da terra. Cuidado para não nos tornar um pilar de sal. Para nada mais presta. Nunca devemos perder o gosto, nunca, mas manter a função de salgar, de matar germe, eliminar a podridão e manter as coisas em sua condição original, ou devolvê-las em condição, a condição criada por Deus. O pecado, ele descaracteriza o homem. O pecado faz isso, transforma o homem em mulher, mulher no homem, vira uma ladainha só. Mas o sal mantém a originalidade. O sal mantém a criação de Deus na sua essência. Seja sal, seja original. Glória a Deus. Onde quer que as pessoas do reino estejam, elas devem exercer uma influência salgada sobre as pessoas em seu redor. Ou seja, a boa influência do sal. A boa influência do sal está em preservar. Mateus capítulo 5 e versículo 13. Vocês são o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Ou seja, ele vai perder a sua essência, vai ser lançado fora, não vai servir para mais nada, a não ser servir de asfalto, né, para ser pisado. Então, a influência do sal vai influenciar também na salvação das pessoas. Isso é que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 16, ele diz: pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como se sabe que salvará a sua mulher? Ou seja, como sal. O sal, ele salva. Através de uma vida piedosa, uma vida de Cristo, em Cristo, uma vida de pessoa salva, isso alcança o cônjuge. É assim que funciona. Ainda o sal, na sua influência, ele inspira. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 2, ele diz: porque conheço de boa vontade a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado. E o zelo de vocês tem estimulado a muitos. Então, quando somos sal, nós inspiramos. Quando somos sal, as pessoas olham para nós e se inspiram. É desse jeito. O povo de Acaia olhava para os irmãos e falava assim: nós temos que ser igual a eles. A influência do sal também evangeliza. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Porque
A partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé de vocês, que vocês têm em Deus, repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Meus irmãos, quando Paulo chega nessa região, ele não teve muito esforço não, porque a fama dos irmãos já tinha chegado lá. E eles já desejavam isso que os irmãos tinham. Ei, precisamos ter o comportamento de Saulo para evangelizar. O nosso comportamento vai muito longe, a nossa fama vai muito longe, o nosso testemunho vai muito longe. Então, a influência do Saulo ela é de fazer durar, mesmo depois da morte. Lembra lá de Abel? Lá em Hebreus capítulo 11, em versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto ainda fala. Você precisa ser sal. Seja sal para esta geração, seja sal para esta comunidade, seja sal onde você quer que você esteja, na faculdade, seja sal. Porque o sal, queridos irmãos, o sal, quando praticado, ele influencia. Ele influencia nos bairros, ele influencia na faculdade, ele influencia matando os germes da corrupção, os germes da mentira, os germes do falatório mal das pessoas. O sal ele mata o germe. Você precisa ser sal, você não pode ser insípido. Porque quando você se torna insípido, não presta para mais nada, Precisamos manter a nossa natureza do reino, a nossa natureza de sal, de salgar. Porque se somos pobres de espírito, nós temos luto, nós somos mansos, nós somos justos, nós somos misericordiosos, nós somos puros em buscar a Deus. Nós teremos uma função salgada. Não haverá necessidade de repreender as pessoas, porque ao chegarmos, os falatórios cessarão. Ao chegarmos, as mentiras cessarão. Ao chegarmos, a corrupção será extinguida, porque o sal elimina germe. O sal elimina germe. Então, a simples presença do sal já elimina o germe. Então, queridos irmãos, façamos a diferença. No versículo 13, o rei disse que se o sal perder o sabor, ele será expulso, ele será pisoteado pelos homens. Ser expulso aqui é ser afastado do reino, é ser afastado das recompensas. Você pode viver uma vida toda, mas se você se tornar insípido, você poderá perder o galardão que o Senhor tem para você. Você poderá perder o privilégio de estar no reino. Você poderá perder o privilégio de estar pertinho de Jesus. Eu estou falando de reino. Estou falando de reino. Ele não serve para mais nada, a não ser lançado para longe, para fora. Compreenda que nós estamos falando de reino. Amém, queridos irmãos? Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, abençoe mais alguém através desse vídeo. Ative o sininho, dê o joinha. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar grandemente. Amém, queridos irmãos? Que o Senhor nos ajude. Se Ele nos permitir, estaremos ministrando aqui, se Deus quiser, logo mais a próxima aula. Amém, queridos? Um grande abraço. Aquele abraço.